E aí, pessoas, tudo bem? Beleza? Então, eu sou a professora Joyce e vamos começar aí o nosso assunto de termoquímica, né? O que é a termoquímica? Gente, sempre que eu ver a palavra termo, né, me remete a calor. Termo me remete a calor, energia, né? E química, eu queria que vocês vissem, toda vez que eu visse essa palavra química, pensassem em transformações químicas, reações químicas, né? Os reagentes, setinha, formando produtos. A matéria sendo modificada, né? Desde a queima, a oxidação e etc. Então, termoquímica é o estudo da energia envolvida nas reações químicas ou transformações químicas, tá? E aí, preste atenção que para os reagentes virarem produtos, pode acontecer duas coisas. Ou os meus reagentes, né, que tem uma certa energia, ganham energia e formam um produto de mais alta energia, né? Ou se não, os meus reagentes perdem energia e formam um produto de menor energia. Então a gente vai ter esses dois processos aí dentro da termoquímica. Ou a reação para acontecer libera energia ou absorve energia, ok? E aí vamos, primeiramente, antes de entrar no estudo da termoquímica, ver a unidade que a gente vai trabalhar. Quando eu falo de energia, né, a unidade que a gente trabalha ou vai ser calorias, que a gente vai ter a unidade cal, ou joule, que a gente vai representar pela letra J. E aí é legal, é interessante a gente saber que 1 caloria equivale a 4,18 joules. Professora, por quê? Porque se eu sei essa relação, que 1 calorias equivale a 4,18 joules, eu posso transformar qualquer quantidade de calorias para joule ou vice-versa. E para isso a gente vai simplesmente fazer uma regra de 3. Por exemplo, aqui ó, 1 caloria, 1 cal, equivale, cal minúsculo, tá, povo? 4,18 joules. Ok. Agora, exercício número 1. Quantos joules corresponde a 40 quilocalorias? Gente, esse K aqui, ó, vale 1000, tá? Na física, toda vez que você vê um K aí, esse K vale 1000. Professora, e daí? E daí porque 40 quilocalorias é a mesma coisa que 40 mil calorias. Agora sim. Então, olha só, 1 calorias equivale a 4,18 joules e 40 mil calorias, regra de 3, calorias de baixas calorias, e aqui eu vou colocar um X, equivale a quantos joules? Só multiplicar cruzado, né? 1 vezes X, 40 mil vezes 4,18 dá 167.200 joules. Pronto, tá? Então, olha só, 1 caloria equivale a 4,18 joules e 40 mil calorias em joule equivale a 167.200 joules, tá? De novo, com essa mesma relação aqui, ó, 1 caloria, que eu já decorei, 1 caloria equivale a 4,18 joules. Eu faço qualquer transformação de calorias em joules ou de joules em calorias. Agora a pergunta dele é: quantos calorias, eu vou colocar o X à esquerda, porque vai estar aqui a minha pergunta, equivale a 83.600 joules. Joule debaixo de joule aí. E aí multiplicando cruzado, vai ficar 4,18x é igual a multiplicação na outra diagonal, 1 vezes 83.600. X é igual a 83.600 dividido por 4,18, ou seja, X é igual a 83.600 dividido por 4,18. 20 mil calorias. Pronto, pessoal. Então, gente, com essa relação aqui, ó, que 1 calorias equivale a 4,18 joules, eu consigo transformar qualquer valor aí, tá? Isso é interessante para o aspecto das unidades, né? Porque tem hora que ele vai me dar o calor em joule, tem hora que ele vai me dar o calor em calorias. E a gente já sabe, com essa relação aí, converter um no outro,
Beleza? Agora vamos de fato, aqui a gente fez um estudo da unidade de calor, né? Agora vamos de fato entender aí a termoquímica. Só que para a gente começar a entender termoquímica, eu quero que você se aproprie desse conceito aqui, ó, entalpia. O que é entalpia? Entalpia é a energia total de um sistema ou de uma substância medido a pressão constante, né? Imagine que nós vamos ficar na superfície da Terra, a gente não vai para altas altitudes nem nada, a gente não vai variar a pressão, a gente vai ficar na pressão de 1 atm, né? A gente não vai fazer essa experiência lá no espaço. Então, a pressão ela não vai mudar, vai ser sempre a mesma, 1 atm. Se a pressão não muda, a gente vai falar que a energia do sistema ou a energia da coisa aí, ela vai se chamar entalpia. Então, por exemplo, aqui, ó, esse fósforo e esse oxigênio, né, antes deles reagir, eles têm uma certa energia, que a gente vai chamar de entalpia. Faz conta que sejam uns 15 quilojoules, estou inventando, quilocalorias, perdão. Uns 15 quilocalorias, beleza. Agora, quando o fósforo pegar fogo e ficar só o palitinho, né, ele vai formar aí o palitinho, mais alguns gases, e faz de conta que a energia foi para 5 calorias. Eu estou inventando, pode ser mais ou pode ser menos, não sei, acabei de inventar. Agora um detalhe sobre essa minha invenção. Isso que eu fiz está errado, porque não é possível, nunca é possível eu saber a energia de algo. Nunca é possível medir a energia de algo, né? Eu não posso falar que o palito mais oxigênio tem uma energia de 15 calorias. E nem que o palito, depois de queimado, o carvãozinho, mais os gases que foram formados aí, tem energia de 5 calorias. O que a gente consegue fazer em relação a uma reação química? A gente só consegue calcular a variação de entalpia, o quanto que variou. E nesse caso aqui, de 15 para 5, quanto que variou? 15 para 5, menos 10. Ou seja, diminuiu 15 calorias. Isso aqui eu consigo saber. Agora, esse valor que é a energia da substância, a gente não consegue prever, não tem experimento, não tem nada, tá? Então, na prática, o que a gente vai medir? A variação de entalpia, que é a entalpia final menos a inicial. E aí, numa reação química, o que acontece final? É o meu produto. O que eu tenho inicialmente? O meu reagente. Então, na química, a variação de entalpia vai ser a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Nesse caso aqui, se a gente pudesse ver o valor, né, seria 5 menos 10, 5 menos 15, que daria menos 10. Né? Na prática, a gente vai conseguir medir a variação, quanto que aumentou ou quanto diminuiu, quanto o reagente vira produto. Mas o valor da substância em si, não. Tá? Só a título de curiosidade, muitos nutricionistas falam que um alimento tem tantas calorias, esse pãozinho aqui tem 150 calorias, aquela garrafinha de coca lá tem 300 calorias, né? Quando ele diz que um alimento tem muita caloria, ele não está falando que necessariamente aquela caloria seja alimento. Significa o quê? Que nas reações daquele alimento no nosso metabolismo, lá dentro do nosso corpo, né, ele vai liberar muita energia, vai liberar essa quantidade de energia. Então, não é a energia necessária do alimento, é a energia que ele libera quando ele está sendo decomposto dentro do seu corpo. Ou seja, é a variação de entalpia, né? Mas, para simplificar, os nutricionistas falam assim, olha, esse alimento tem tanto de energia, tem tanto de caloria. Não, não tem. Ele terá quando ele for sapecado, né? Quando ele for processado dentro do seu organismo, ok? Então, cada substância, cada coisa tem a sua entalpia. Mas é possível medir? Não. Mas quando ela se transforma em outra, eu consigo medir o quanto que aumentou ou quanto que diminuiu nessa transformação. Beleza? Então guarda isso aí. As substâncias têm a sua energia, que a gente chama de entalpia. Mas não é possível medir a entalpia, só o quanto que variou. Beleza? Indo para frente, gente, né? Lembra que eu falei que existem dois processos termoquímicos, um que ganha e outro que libera energia, né? E aí eu tenho que saber diferenciar um do outro. O que seria um processo endotérmico? Endo significa ganhar, tá? É um processo que absorve para dentro, entrar energia. E aí imagine que eu tenho um recipiente, dentro desse recipiente, né, os meus reagentes vão se transformar em produto, só que para esse reagente virar produto, ele tem que absorver energia do meio, tá? E aí quando ele absorve energia, se eu colocar a mãozinha lá, a sensação que eu tenho é que a minha mão está sendo resfriada, ou seja, está retirando energia da minha mão.
tá? Inclusive, esse calor que está sendo retirado do meio, eu posso colocar ele na equação química, na reação química. Aí eu posso representar ele assim, ó, reagente, que são as substâncias, aqui eu coloquei de maneira genérica, né? Reagentes mais o calor, que é um número, um valor, formando os produtos. Agora, detalhes sobre essa equação química. A equação química, ela funciona praticamente parecido com uma equação matemática. E aí, esse mais calor, eu posso colocar ele também depois da seta, só que ele passa negativo. Então, uma outra forma da gente representar a equação endotérmica é colocando o reagente, setinha produto, só que agora menos calor depois da seta. E uma outra forma também da gente representar uma equação endotérmica é eu colocar a reação, né? Colocar substâncias aí, os reagentes, os produtos, e a parte eu coloco esse ΔH, esse calor, só que um detalhe, ele vai estar sempre positivo, tá? Sempre, sempre positivo. Deixa eu apagar isso aqui, ficou meio carregado. Professor, e daí? Quando é que eu vou reconhecer uma equação endotérmica? Gente, endo, absorvendo, ganhando, é sempre um processo positivo. Guarde isso aí na cabeça. Sempre, sempre positivo. Só tem uma exceção, tá? Mas endotérmico, na maioria dos casos, vai ser processos positivos. Antes da seta, se o sinal do calor for positivo, é uma reação endotérmica. A única exceção é depois da seta. Depois da seta, se for negativo, aí é endotérmico, tá? Mas aqui, ó, o ΔH, quando for positivo, é reação endotérmica. Então, eu tenho que ficar atenta sempre com o sinal. É antes da seta, depois da seta, ou o ΔH, né? Tem um ΔH e tem um valor lá, um sinal, mais 20, mais 30, não sei. Mas se tiver positivo, é um processo endotérmico, tá? Agora, contrário ao processo endotérmico, é o processo exotérmico. O que significa exo, teacher? Exo significa para fora, liberou, perdeu, tá? Então, exos são processos que liberam calor, né? Uma queima é um processo de liberação de calor. Sempre que tem uma queima, a gente observa que o calor está indo para o meio. Então, olha só, um papelzinho sendo queimado ou qualquer outra coisa sendo queimada aí, pro papel virar cinzas, né? Pro meu reagente virar produto, tem que liberar calor, tá? E aí, se você coloca a mão lá, né? Vamos pensar numa queima, a sensação que você tem é de aquecimento. Esses processos aí são classificados como processos exotérmicos. São reações que, para acontecer, elas liberam calor. O negócio esquenta, né? Quem vai fazer sabão sabe o que é isso, né? É uma reação exotérmica. Mistura lá a soda com óleo, né? E aí, de repente, o negócio esquenta. Opa, professor, aqueceu bastante. Então, é um processo exotérmico, tá? Como é que eu vou representar isso numa equação química? Colocar esse calor numa equação química? Ué, o reagente para formar produto, ele tem que perder calor, liberar calor, né? E aí, vai ser o quê? Reagente menos calor, né? Aqui estão as minhas substâncias, o óleo mais a gordura, por exemplo, e o calor que vai ser perdido, né? Retirado dos reagentes. E aí forma-se novas substâncias, o produto, tá? Agora, esse calor aqui, ó, antes da seta ele está negativo, eu posso colocar ele depois da seta também. Lembra que a equação química parece equações matemáticas? Então, uma outra forma seria eu colocar reagente formando o produto, e aí o calor passa para o outro lado da seta positivo. E uma outra forma seria colocar reagente formando o produto e o ΔH negativo, meu povo. Tá vendo a diferença de reações endotérmicas e exotérmicas? Reações exotérmicas, perdão. Quando a gente está perdendo, vou falar uma coisa, quem tem conta no banco sabe o que é isso. Quando está perdendo dinheiro, o dinheiro está saindo do seu banco, está ficando o quê? Negativo. Quando está ganhando, está positivo. Ótimo. Então, isso já te ajuda bastante se você pensar assim. Olha só, reagente perde calor para formar produto, ou reagente forma um produto mais calor, tá? Observa a diferença entre endotérmicas e exotérmicas. Se o calor estiver antes da seta, positivo é endo, negativo é exo, tá? Se estiver depois da seta, aí negativo é endo e positivo é exo. E se for um ΔH parte, que é a forma mais comum da gente descrever, né? Negativo, deixa eu apagar aqui, negativo é exotérmico, tá? Então, assim, eu gosto de pensar assim, na maioria dos casos, exo, né, tá liberando, perdendo calor, vai ser negativo. Só depois da seta que vai ser o contrário, tá? Só quando o calor estiver depois da seta que vai ser o contrário.
ok? E aí, agora a gente vai resolver esse exercício disso aí. Agora, mais uma outra forma da gente representar uma equação endotérmica e exotérmica. Endo, entrando, absorvendo, ganhando, processo positivo, né? E aí, preste atenção que você tem os reagentes, né? Que tem uma certa energia, é um valor, mas aqui eu vou colocar genericamente HR, é um valor. Eles têm uma certa entalpia, uma certa energia. Quando esses reagentes absorvem calor, ganham calor, eles vão para um patamar de mais alta energia, vai formar um produto de mais alta energia, tá? E aí, nesse caso aí, o que eu tenho que saber sobre essa reação? Primeiro, reconhecer uma equação endotérmica, e aí é fácil, né? Porque quando a gente ganha, a gente sobe de patamar. O reagente, quando está ganhando energia, ele sobe de patamar para formar um produto de mais alta energia. Ou, em outras palavras, é uma escadinha subindo. Tá vendo aí o primeiro degrau, o segundo degrau? Reagente sobe para formar o produto, né? Desse gráfico aí, eu tenho um gráfico. O que eu quero que você saiba? Bom, calcular o ΔH. Professora, como assim? ΔH é sempre a entalpia dos produtos menos reagente. Já coloquei isso para vocês. Mas se observar, o produto tem mais alta energia do que as reagentes. Se você tem um valor maior menos um valor menor, o resultado sempre será positivo. Sempre, 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 sempre. Tá? Agora, lá no gráfico de reação exotérmica. Gente, exo significa negativo, perdendo, liberando calor. E aí eu tenho os meus reagentes que têm uma certa energia, tá aqui, ó, os meus reagentes que têm uma certa energia, tá? E aí ele começa a perder energia, liberar energia. Quando ele perde energia, ele vai para um patamar de menor energia, forma uma substância de menor energia, tá? Aí observa que é uma escadinha decrescente. Dá para confundir reação endotérmica com exotérmica? Não, professora. Endotérmica é quando a escadinha está subindo e exotérmica é quando a escadinha está descendo. Tranquilo. Beleza. Mas o que mais que eu tenho que saber sobre isso aí? Bom, calcular o ΔH dessa reação. Lembra que o ΔH é sempre produto menos reagente. Só que o produto aqui, ó, ele está embaixo, professora, está embaixo. Tem menos energia. E o reagente está em cima, mais alta energia. E aí, detalhe, gente, se o meu produto é uma substância de um valor menor de energia do que os reagentes, que é um valor maior, e daí, gente, é um valor menor menos um maior, sempre, sempre, sempre vai me dar um resultado negativo, tá? Então, duas coisas que você tem que saber. Bater o olho no gráfico e reconhecer quando é endotérmico, quando é exotérmico, isso é fácil. Endotérmico, escadinha crescente, exotérmico, escadinha descendo, tá? E calcular o ΔH. Gente, calcular o ΔH é só pegar o valor, o número que vem aqui, ó, no lugar da entalpia dos produtos, dos reagentes, e pegar produto menos reagente. Pronto, e a gente calcula o ΔH. Tranquilo? E aí vamos fazer exercícios disso aí, né? Dada a reação, responda, qual processo termoquímico? Ah, é para classificar, né? Eu tenho essa reação aqui e eu quero que você classifique. E aí vou facilitar a sua vida. Na maioria dos casos, só quando for depois da seta que vai ser diferente disso. Quando for endotérmico é positivo e quando for exotérmico é negativo. Cuidado com a exceção aí, né? Mas observa que, nesse caso aqui, o calor está depois da seta? Não, tá à parte, tá separado aqui, ó, tá um ΔH. E aí você bate o olho aí e já vê o sinal. É pelo sinal que eu vou discriminar se a reação é endo ou exo. Nesse caso, como o sinal é positivo, é uma reação endotérmica. Tá? Agora, quais as outras maneiras de representar essa reação aí? Bom, gente, eu posso pegar esse calor aqui, ó, que está positivo, colocar ele aqui, ó, antes da seta, tá? E aí eu vou copiar essa reação no primeiro, aqui, do mesmo jeito que tá aí. CaCO3 mais 42 quilocalorias, setinha, CaO mais CO2. Pronto. Essa é uma das maneiras de representar. A outra maneira, gente, a outra maneira é eu pegar esse calor, vou até pegar uma outra caneta aqui, ó, é eu pegar esse calor que está antes da seta e jogar para depois da seta, tá? E aí vamos lá representar isso aí. Aqui vai ficar CaCO3, setinha, CaO, mais CO2, e esse calor que está mais 42 passa
menos 42 quilocalorias. Ok, só isso. Então, representamos aí as duas maneiras, né? E por último, letra C, ele quer que você faça um gráfico. Gente, de cara dá para matar algumas coisas. O gráfico é de uma reação endotérmica ou exotérmica? Ah, professor, é de uma reação endotérmica. Ah, tá. Então, eu vou colocar aqui entalpia versus caminho da reação. Eita. Peraí, que não tá querendo buscar. Aqui. Entalpia versus caminho da reação, né? E aí, observa aqui, eu tenho os reagentes. Será que vai ser uma escadinha crescendo ou uma escadinha descendo? Gente, endotérmico significa que está entrando calor, está ganhando calor. Então, pensa assim, eu tenho os meus reagentes, que tem uma certa energia. Reagentes. Quem são os meus reagentes? É tudo que tem antes da seta. Ca, CO3, beleza. Só. Só isso que tem essa seta. E aí, isso vai formar o produto, que é algo que tem maior energia. Eita, ficou muito em cima. Algo com maior energia. O que seriam os meus produtos, teacher? CaO mais CO2. Pronto. E aí, ó, de baixo para cima. É uma escadinha de baixo para cima. E aqui estaria a entalpia dos produtos. Eita, bem torto. Pronto, meu povo, tá aí um gráfico. É uma escadinha, né? Coloquei um degrauzinho embaixo e outro degrauzinho em cima. Primeiro os reagentes, ganhou energia, porque é um processo endotérmico, e formou um produto de mais alta energia. Inclusive, se você quiser ser mais específico, dá até para colocar o valor dessa energia, o quanto que variou. Quanto que variou, gente? Tá escrito lá em cima, mais 42 quilocalorias. Foi o quanto que subiu aí, tá? Dos reagentes para os produtos, ok? E por último aí, mais um exercício para a gente brincar. Classifica as reações em exotérmicas e endotérmicas. Vamos lá então, caneta azul aqui. Legal. Pessoal, reação exotérmica. Exo, para fora, perdeu. Perdeu é negativo, tá? E reação endotérmica, ganhou, entrou, para dentro é positivo. Guarda isso aí. Tem uma exceção, quando está depois da seta. Se tiver depois da seta, aí dá um problema. Por exemplo, letra A. Eu tenho aqui os meus reagentes, ok? Meu produto, que é a substância que foi formada depois da seta. Só que o meu calor aqui, ó, ele está depois da seta. Pois é, aí é o contrário, né? Eu gosto sempre de olhar para o calor e pensar o seguinte. Se eu jogasse ele para antes da seta, tá positivo, ele seria negativo. Né? Então, aí eu já encaixo naquela regra geral lá em cima. E aí, nesse caso aqui, ó, o 36, se eu jogasse para antes da seta, ele ficaria negativo. E negativo é o quê? Exotérmica, tá? Aqui, letra B, gente. Letra B, o que é os meus reagentes? É o grafite, carbono grafite, o enxofre, e vai formar essa substância aí. Beleza. E aí o calor, gente, está depois da seta. Eita, professora, depois da seta. Pois é, eu gosto de jogar para antes da seta, porque aí segue a regra geral, né? Se tá negativo e eu jogo para antes da seta, fica o quê? Positivo. E aí, positivo é um processo endo. Pronto. Meu cérebro não buga quando eu faço isso, né? Mas você pode decorar. Positivo, sempre que for positivo depois da seta é exo. Sempre que for negativo depois da seta é exo. Eita, Lele, endotérmico, tá? Letra C, povo, antes da seta, observa aqui, gente, reagentes, tá aqui, ó, minhas substâncias, e menos 44, só que tá antes da seta. Ai, ótimo. Então, olha só, antes da seta, negativo, segue a regra geral. Negativo é exo. É só olhar o sinal, professor, é só olhar o sinal. Aqui, gente, os meus reagentes e o calor aqui, ó, antes da seta, ó, antes da seta, positivo. Positivo é endo, tá? É só olhar o sinal. O único caso que eu tenho que preocupar com o sinal invertido é quando está depois da seta, tá? Aqui, letra E, gente. O ΔH foi escrito à parte aqui e observa que ele está negativo. Negativo é o quê? Exotérmica. Estou abreviando aí.
Queima do álcool, gente, queima do álcool é um processo, imagina que eu tenho um álcool aqui, e quando eu queimo ele, ele faz o quê? Libera calor, libera para fora, sempre, toda queima, combustão, toda queima, são processos exotérmicos. Gelo derretendo, vamos colocar um gelinho aqui. Gente, para o gelo derreter, ele tem que absorver energia da onde? Do meio, do sol, mas ele tem que ganhar energia. Tá? E aí para o gelo derreter ele tem que ganhar energia, por isso que eu coloco ele no sol para ele derreter mais rápido, ele tem que estar lá no sol para ele derreter mais rápido. Opa, se ele está absorvendo energia é um processo endotérmico, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre exotérmico e endotérmico, saiba analisar isso aí graficamente, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Eu vou gravar mais uma aula posteriormente e depois posto para vocês, ok? Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.